Então tá, pessoal, seguinte, obrigado pela participação aí, tem bastante gente nos assistindo. Eh, Desculpa minha qualquer travada aqui no sistema, eu tô aprendendo, é a primeira live que eu faço. E então, isso surgiu do contato com o pessoal do Snipe de São Paulo. E olhando, vendo através do Instagram, Facebook, todas as perguntas que o pessoal fez, muita coisa está ligada às regulagens do Snipe. Não só aos números, mas principalmente ao efeito que cada controle tem dentro do conjunto todo. Burro, testa, traveler, back, cruzeta, todos esses pontos a gente vai tentar abordar em cima do Tuning Guide que eu vou mostrar para vocês. Só que antes de chegar na parte do Tuning Guide, a gente precisa ver alguns conceitos sobre vela e sobre regulagem, não propriamente o número. Então eu vou começar pelo Broad Sims, que é a profundidade da vela. Na verdade, isso é a representação nessa imagem da profundidade da vela. Isso tudo é bem trabalhado no projeto da vela e é o mais importante na questão da regulagem, é trabalhar essa profundidade. Alguns pontos são importantes nesse caso. A começar. Só um segundinho. Uma travadinha aqui. Agora sim, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar em cima do Tuning Guide, que é a forma da vela, o shape e os seus controles, tá? Depois, nós vamos para a forma da vela, tá? Isso aqui é fundamental no processo. A forma da vela ela é dividida em cambers, que é a profundidade, o draft, que é a posição da profundidade, o ângulo de entrada da vela e o twist e seções. Vamos entrar só nessa questão aqui, ó. Só para ser um pouquinho mais rápido. O camber é a profundidade, draft, posição da profundidade, e esses são os dois pontos fundamentais que nós vamos debater. As seções é em cada linha horizontal da vela, que são chamadas de seções, a gente cria e define camber e draft. Então, a forma da vela na parte de cima, do meio e de baixo, claro, são diferentes. E em cada um desses pontos, a gente vai trabalhar as regulagens para mudar tanto o camber quanto o draft. O próximo ponto é o conceito de curva do mastro.
A curva do mastro ela é fundamental na regulagem, porque ela somada à curva da testa da vela definem se a vela está gorda ou se a vela está plana, se o draft está para frente, se o draft está para trás. Então, num mastro reto, nessa representação, dá para ver como a vela fica mais gorda do que num mastro curvado. Então, o ponto básico é, num mastro reto, a vela fica mais gorda. Num mastro curvado, a vela fica mais plana. Vamos adiante. Próximo ponto abordado é o segue da buja. O segue da buja é a barriga que a testa da vela faz. Não estou dizendo da forma da vela, estou dizendo da testa da vela, do aço de proa. Tem uma foto maior aqui que pode mostrar para vocês. O segue da vela, a linha amarela é a linha reta entre o fuzil de proa e a roldana da adriça no top. Tudo que essa testa correu para trás e para sotavento é o segue da vela. Tem uma segunda imagem que pode ajudar. Essa aqui. Então, mais segue e menos segue. Esse é o próximo conceito. Uma vela que tem mais segue é uma vela mais gorda. E uma vela que tem menos segue é uma vela mais plana. Visto esses pontos de profundidade da vela, que se chama camber, draft, que é a posição da profundidade, curva de mastro e segue da buja, entendendo essas partes, a gente pode voltar para a regulagem em si da classe Snipe. Esses são os conceitos básicos que são fundamentais entender para saber para que lado correr. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, me avisa, tá? Para ver se eu não estou andando um pouco rápido demais. Pronto, voltando. Vamos então em direção à tuning guide em si. O tuning guide eu mandei ele pelo Facebook e pelo Instagram mesmo, porque eu imaginei que aqui fosse ficar um pouco ruim de ver. Por causa do tamanho, entendeu? Então, eu vou falar mais sobre isso ao longo de cada regulagem. Eu defini a apresentação em cima de todas as regulagens. Por exemplo, nós vamos falar primeiro sobre o vento bem fraco, de 4 a 7 nós. Depois, 8 a 11, que ainda é fraco. O vento médio, de 12 a 15. E o forte, de 16 a 19. E depois de 20 nós de vento. Então, a gente vai trabalhar em cima de cada um desses pontos, tá? Mas vamos ver por que dessas regulagens, tá? Qual a questão que está em cima da definição do tuning guide? As diferenças de regulagem, elas alteram a forma do mastro, consequentemente das velas e da tensão do segue da buja. Como a gente vai saber se uma regulagem é boa ou ruim dentro da classe Snipe? Primeiro, o básico é a velocidade e a órbita do barco, comparando com outros barcos.
tu sempre vai ter essa noção se tu tá ou rápido ou orçador ou nenhuma coisa nem outra. Outro ponto que é bem característico do snipe também é o peso do leme. O snipe, a partir do vento médio até forte, se o leme não estiver equilibrado, é porque alguma coisa tá errada na regulagem. E por último, é a tua capacidade de aguentar o barco. O barco, se estiver muito difícil de aguentar ou se estiver fácil de aguentar naquela condição de vento médio forte. Isso são pontos que vão te mostrar o que tu tem que fazer, para que lado correr, e é a primeira coisa que tu tem que constatar antes de querer regular qualquer coisa. Então vamos para o vento fraco. O vento fraco, ele é uma condição muito difícil de navegar. Inclusive para mim, sempre que o vento está muito fraco ou muito forte, na minha opinião é a condição mais difícil de regular e ajeitar o barco. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade quando o vento está bem fraco. Mas ela tem uma característica especial porque nenhuma vela foi feita exatamente para essa condição. Por quê? Porque se tu faz uma vela para 7 nós de vento, quando tiver 15, essa vela vai estar muito ruim. Do mesmo jeito ao contrário, se tu fizer uma vela para 20 nós de vento, quando tiver 7, essa vela vai ser horrorosa. Então tu sempre tem que ajeitar a tua regulagem para a vela que não foi feita exatamente para aquela condição ser boa, entendeu? Ser velejável. Então, olhando o Tuning Guide, vocês podem ver que a principal diferença é que nas outras condições de vento tem 21 de tensão. 21 de tensão usando aquele tensômetro preto com mola. No caso dessa regulagem do mais fraco, a gente dá uma volta a mais no style lateral, da regulagem de 8 a 11. Vamos pensar assim, a regulagem de 8 a 11 é uma regulagem básica, da onde parte. Todas as voltas de Star Master das próximas regulagens são com base nessa regulagem de 8 a 11 nós. Só que, quando diminui mais ainda o vento, a gente aumenta a tensão desses styles. Por que a gente faz isso? O objetivo, quando está muito fraco, é que as volumas não fechem tão cedo. E toda vela que tem o mastro curvado, a voluma abre mais fácil. Então, além de ter a cruzeta fechada, a 73 entre uma ponta e outra da cruzeta, 73 centímetros de abertura, a gente, além disso, aumenta a tensão. Com isso, cruzeta fechada e mais tensão de lateral, o mastro curva bem mais. Mastro curvando bem mais, volumas abrem e tu consegue caçar mais escota. No vento bem fraco é até difícil botar a escota no meio, centralizada, a escota de 3 pontas. Né? Então, o que a gente faz além disso? Tem um outro fator que nos ajuda a trazer a retranca para o centro do barco sem fechar voluma, que é a terceira do snipe que a gente chama, que é aquele desvio que puxa a escota de barlavento do grande mais para barlavento. Aqui tem uma foto, uma imagem do que acontece quando tu traz uma escota para barlavento. Tu consegue caçar menos escota para deixar a retranca no centro. Então o que acontece? Tu não baixa tanto a retranca na pressão da escota, a voluma fecha menos
e a retranca permanece no centro. Esse é o objetivo da terceira, trazer a escota, a retranca para o meio do barco ou até um pouco para barlavento, para que tu possa aliviar a pressão na escota e a valuma abrir. Não adianta, numa condição de vento muito fraco, ter o grande gordo e a valuma fechada. O barco não vai sair do lugar. Tá? Outra característica do tuning guide nessa condição é o back, tu nunca vai usar ele sempre vai ser solto. O front a gente vai caçar. É a única condição de vento em que o front é usado no contravento, na nossa opinião. A opinião da Quanto. Sempre que o proeiro estiver sentado dentro do barco, é necessário caçar o front para aliviar a pressão do estado de proa e aumentar o seg da buja. Aumentando o seg da buja, a gente engorda a buja. E além disso, fica um pouco mais fácil de velejar. Porque toda vela, quando ela é desenhada para ter um certo seg, toda buja. No momento que tu bota 24 de tensão, e que é bastante tensão, e não altera nada o front, a vela vai ter muito pouco seg. O estado de proa vai ter muito pouco seg. O aço da buja, vai ter muito pouco seg. Então, é necessário caçar o front ao menos 2 centímetros. Pode caçar mais, de repente, se o vento estiver muito, muito fraco. Mas isso vai curvar mais ainda o mastro, o que vai te ajudar mais ainda para abrir a valuma da vela grande, e vai aumentar o seg da buja, engordando a buja. Lembre do seg da buja. Sempre que tem mais seg da buja, a vela é mais gorda. Voltando para o tuning guide, testa do grande sempre solta e traveler a barlavento. Esses são os pontos. Tá? Eu tenho uma foto boa aqui sobre o vento fraco, que é essa aqui. Um segundo. Brou de vento fraco. Essa imagem é muito boa sobre o vento fraco. O que acontece? A parte do mastro, o top do mastro de snipe, ele tem uma grande proporção dele sem stay. O estaiamento é baixo no snipe, o ponto onde ele fixa no mastro. Então, com vento forte, o top sempre cai para sotavento. Não tem o que fazer, não tem stay lá em cima para segurar o mastro. Então, também no vento fraco, tu considera essa queda a sotavento quando se projeta uma vela. Só que no vento fraco, esse top não está caindo a sotavento. Então, é fundamental que para começar, um top que cai a sotavento é um top que abre a valuma. E isso não está acontecendo no vento fraco até 7 nós. Então, são os motivos fundamentais de curvar o mastro de tudo que é jeito, tanto com fronte caçado, quanto com cruzeta fechada. A gente não altera o tamanho da cruzeta por ser uma regulagem, o comprimento da cruzeta por ser uma regulagem muito difícil de mudar na água. Sai um dia para velejar com pouco vento e o vento entra no meio, tu não tem como aumentar uma cruzeta com um proeiro pendurado em cima da retranca. Então a gente sempre deixa nos 42 centímetros. E todas as outras variáveis a gente trabalha, essa nunca. Se soubesse que sempre é vento fraco, talvez pudesse usar a cruzeta um pouco maior para curvar um pouco mais, ser um pouco mais fácil de curvar o mastro. Mas não é o caso. Aqui nessa imagem é a nossa vela com 6 nós de vento e a posição do draft nessa condição é 44%, tanto na primeira linha de forma, a amarela mais alta, quanto na segunda linha de forma, a verde mais baixa.
A vela ela realmente está gorda nessa condição. Se tu fosse desenhar uma vela só para essa condição, ela seria mais plana. Mas, como eu disse antes, não adianta fazer uma vela só para uma condição. Se a gente não caça o front, não aumenta a tensão, não fecha a cruzeta, esse draft provavelmente vai correr mais para frente, em torno de 40%. O que vai fechar a valuma, perdão, o que vai deixar ela mais gorda e fechar a valuma. Tudo entendido, pessoal? Vamos... Tudo entendido? Deixa eu ver se surge alguma dúvida nesse vento até 6 nós. Esse é um dos mais complicados, tá? Depois vai facilitando um pouco. Então vamos seguindo. Nosso próximo é o vento de 8 a 11 nós, segundo o Tuning Guide. eu tenho uma foto boa sobre o vento fraco também. Boa pergunta. Sobre o ponto da buja nessa condição, eu esqueci de falar. Nessa condição de vento muito fraco, tem que tomar um pouco de cuidado para a buja não ficar muito alta. Porque como tem pouca pressão da escota, a buja desce pouco. Então, se tu usa a buja longe do convés, a valuma da buja vai fechar mais ainda. A altura da buja é um ponto fundamental na regulagem dela. Se a altura da buja estiver ruim, a buja não funciona. Então, nessa condição de vento muito fraco, ela não pode estar alta. Considerem sempre que buja alta fecha a valuma e buja baixa abre valuma. Se é uma condição... mais uma pergunta em relação ao mar. Normalmente nessa condição de vento muito fraco não tem onda, sabe? Se tiver, complica bastante. Eu não acho que tu deva engordar a vela se tiver um pouco mais de onda. Nunca vai ter muita onda com 5, 6 nós de vento. Mas se tiver um pouco mais, eu prefiro velejar num modo mais velocista, com as birutas mais alinhadas. Escota talvez de buja um pouco mais solta, mas nunca engordar o grande para ter mais potência em relação às ondas. Deixa eu achar minha foto aqui só que eu tinha para vento fraco. É essa aqui, ó. Eu não sei se vai aparecer bem no telefone, mas um ponto importante que pode se considerar nesse vento bem fraco é que as rugas da testa elas não podem estar paralelas à retranca. Elas têm que estar sempre apontando para baixo. Paralela à retranca quer dizer que o mastro está com pouca curva. O mastro curvado, as rugas da testa vão sempre estar apontando mais para baixo. E nessa condição de vento bem fraco, é interessante que não seja paralela à retranca as rugas da testa. Outro ponto importante nessa condição é a esteira. A gente, quando caça bastante a esteira da vela grande, ao menos na nossa vela, surgem duas rugas de caçado paralelas. Nessa condição de vento bem fraco, a gente não chega nunca a usar completamente solto, mas a gente vai soltando a esteira até que a segunda ruga, a mais alta de caçado da esteira, desapareça. Isso também é importante, eu não tinha apontado na vela grande.
Agora vamos chegar o vento fraco, que ainda é fraco, mas é de 8 a 11 nós. Um vento fraco ainda, com um proeiro sentado na borda, ainda não é o momento de engordar a vela grande. Ainda é o momento de manter a valuma aberta para poder caçar bastante escota, e a buja ainda tem que ter segue. Só que, nessa condição, a pressão da retranca no garlindel já empurra mais o mastro para frente. Então, se o proeiro estiver sentado na borda, o fronte já não é tão necessário. Mas de 8 a 11 é uma variação que pode ou o proeiro está dentro ou o proeiro está fora. Proeiro dentro, o fronte pode ser caçado, porque tu tem pouca pressão de escota ainda. Proeiro sentado na borda, conseguiu dar pressão na escota, pode soltar o fronte. Então, nessa condição, as cruzetas ainda seguem com 73 de abertura, que é fechado. Porém, a gente tem menos tensão nos laterais do que no vento bem fraco. Como eu te falei, a retranca exerce mais pressão, a valuma exerce mais pressão sobre a ponta do mastro, puxando o mastro para trás. Isso tudo ajuda a curvar o mastro. Então, toda aquela tensão que tu tinhas antes não é mais necessária. Por isso, solta uma volta do estamastro, o caimento vai para 6,54 e a buja consegue ter mais segue, não sendo necessário fronte. Mesma coisa, fronte, se tu entrar, tu caça, se o proeiro sair, solta. O traveler se mantém com a terceira com desvio caçado, ou seja, a retranca segue vindo para barlavento. Burro permanece solto, sem tensão nenhuma. O beck também não precisa ter tensão nenhuma. Ele vai ficar muito perto da posição do neutro. A posição do neutro eu vou falar para vocês como é que a gente chega nela, que eu me esqueci antes. E muita tensão na altura da buja. Se a buja estiver baixa, a valuma não fecha. Se a buja estiver alta demais, a buja fecha demais. A gente usa muito próximo do convés a buja. Mas ela não pode dobrar no convés. De maneira nenhuma nessa condição aqui. Tá? Deixa eu achar agora minhas fotos dessa condição. A marca do reiki no vento fraco, ela é sempre a mesma, tanto no até 7 nós quanto no 8 a 11. Só que como tu deu mais tensão no lateral, no vento bem fraco, o caimento não vai chegar no 6,54, vai ficar no 6,53. Praticamente nenhuma diferença, entendeu? Mas a marca é a mesma. A única diferença que muda é uma volta a mais no Starmaster quando tiver 7 nós de vento. Deixa eu mostrar uma foto da buja no vento fraco. Aqui. Nessa condição de 8 a 11, a buja ela não pode ser muito aberta já. Apesar da foto ali parecer os caras escorando, é porque os dois pesavam 100 kg, tá? Não é um parâmetro isso. Mas é muito importante que a buja esteja para dentro da cruzeta e sem dobrar no convés. Essa foto mostra a altura da buja na posição certinha e ela fechada. Os trilhos no lemão, eles são sempre para dentro. Só vai começar a abrir trilho lá nos 18, 16, 18, 19, 20, aí vai variar um pouco em relação ao peso da tripulação. A gente que navega com 145, perto de 150 quilos, vai com um ponto dentro até quase 20 nós de vento. Vamos seguindo. Então,
No 8 é uma condição de pouco vento, tá? Então você sempre tem que cuidar olhando para cima a valuma do grande. A valuma do grande tem duas birutas na tala do top e na tala intermediária. Nesse vento de 8 a 11, essas birutas têm que estar voando sempre, entendeu? No vento bem fraco com 7 nós, talvez seja um pouco mais difícil disso acontecer. Mas no vento de 8 a 11, tem que estar voando. Vamos passar para a próxima. Vento de 12 a 15 nós. Essa é a condição que quando fizer o snipe deve ser para esses 12 nós, entendeu? Porque é a condição mais fácil de velejar do barco. Ele perdoa muito erro. E é onde todo mundo, a primeira vez que anda bem na vida, anda bem nessa condição. Então, os pontos é que nessa condição, quando o pessoal tá já escorando, mas está aguentando bem o barco, ou seja, não está sobrando vela, potência e orça são fatores fundamentais. Tu não pode mais nessa condição aqui, aguentando o barco com todo mundo na borda, tá de valuma aberta com um barco muito velocista. O barco tem que estar duro nessa condição, ou seja, tem que estar exigindo borda da tripulação o mais cedo possível. Nesse caso, como a gente quer endurecer o barco, como quer fechar a valuma, o draft tem que vir para trás. E a tripulação tem que estar aguentando o barco para fazer tudo isso. Se a tripulação não estiver aguentando o barco, tu já considera como uma regulagem acima, entendeu? Deixa eu achar agora minhas fotos de vento médio. É a primeira foto. Vocês veem que a valuma está fechada, a tripulação está na borda, a buja também está fechada, não é uma buja aberta em cima. A buja não pode estar baixa em hipótese nenhuma nessa condição. E para chegar nisso aí, o que a gente faz? As cruzetas começam a abrir, já não é mais aquele 73 de abertura, já passou para 76. O front, esquece ele, deixa ele solto, não pode ter influência nenhuma sobre o mastro. O traveler volta para o centro do barco, não precisa mais da terceira, do desvio. O back se torna regulável. Muita gente nessa condição usa no neutro, nunca mais solto que isso. Sempre que tu soltar o neutro para frente do neutro, o mastro curva e o grande fica mais plano e valuma abre. Não é exatamente o que se quer nessa condição. Então o back caçado no neutro, ele ajuda a engordar o grande e já diminui um pouco o seg da buja. O burro já passa a ser tensionado, ou somente esticado, não deixa o burro completamente solto. Porque qualquer trabalho de escota, qualquer vacilo do timoneiro com a escota na mão, o burro ajuda a segurar a valuma fechada. Se por 10, 15 segundos o timoneiro ficar pensando na vida e soltar a escota do grande, são 10, 15 segundos que tu não vai estar orçando o que deveria. E é o que faz muita diferença no resultado final. Nessa condição também a gente usa barber na buja. Tem um desvio na buja para fechar um pouco mais a valuma. O ponto da buja é um pouquinho fechado. O trilho sempre para dentro, não muda nada. Outro fator nessa condição, enquanto está aguentando o barco, é não caçar toda a testa. Testa da vela grande sempre traz o draft para frente, sempre traz a bolsa em direção ao mastro. E não é o que a gente quer nessa condição. A gente quer a bolsa para trás, para a valuma fechar. Deixa eu achar mais fotos agora sobre isso. Aqui está.
Aqui é a posição da curva nessa condição de 12 nós. O draft, que antes era 44, ele já veio para 48, a linha amarela lá de cima. Ou seja, a vela já está com a curva mais para trás. E o draft na curva de baixo veio para 45, também correu um pouco para trás. Sempre que a gente quer fechar valuma, a gente tem que correr o draft para trás. Sempre que a gente quiser abrir valuma, a gente tem que correr o draft para frente. Só que não é tão simples assim. Eu vou mostrar por quê. Só deixa eu mostrar mais uma foto de vento médio. Essa aqui é uma foto boa que eu achei na internet. De diferenças numa mesma condição, tá? Aqui deve ter lá seus 12 nós de vento também. E a gente percebe que uma vela não tem a ruga na ponta da tala mais baixa e a vela de sotavento tem. Por que isso? Essa ruga na tala de baixo é em relação à curva do mastro. Sempre que o mastro curvar muito, essa ruga embaixo vai aparecer mais cedo. E não é o que a gente quer. Essa ruga na tala de baixo significa que a valuma está aberta demais, que a vela está muito plana atrás. A vela está muito plana atrás porque o draft está muito para frente. Sempre que a gente velejar e ver essa ruga muito protuberante num vento fraco, é sinal de que ou o nosso back está completamente solto ou nossas cruzetas estão muito fechadas. Algumas velas trabalham com isso, gostam de valuma aberta embaixo, causando essa ruga mais cedo, mas não é o nosso caso. Nas velas da Quantum, a vela tem que estar sem essa ruga. Outro fator que causa ela é vela velha. Vela velha não adianta, não tem muita solução. Sempre que caçar burro cedo, não der back e cruzeta fechada, essa ruga vai aparecer muito cedo na vela. Ela pode aparecer mais tarde, com vento mais forte. Mas cedo, enquanto está todo mundo aguentando o barco, é um erro. Tá? Essa é mais uma foto nessa condição. Vocês vejam que nessa condição onde o grande tem que estar gordo, apesar dessa foto estar com a valuma um pouco aberta pela falta de escota, vocês veem que a ruga da testa está bem horizontal, ou seja, é uma vela gorda, é uma vela que está mais gorda para essa condição de bastante pressão. Deixa eu achar aqui. E eu tenho uma foto vento médio 3 e uma foto de um erro. Uma condição que está os dois sentados na borda, ou seja, não tem muito vento, e traveler solto e valuma aberta. Não pode. Uma condição dessas, onde tu está aguentando o barco, traveler sempre no meio e valuma fechada com pressão. Não pode faltar pressão quando as pessoas estão sentadas na borda. Esse é o princípio básico. Quando tu está num vento médio, que tu aguenta o barco por ele sentado na borda, tu quer que as tuas velas tenham pressão para ser oriçador. Se tu está numa condição de muito vento, tu quer a vela com menos pressão para te aguentar o barco melhor. Vamos para vento forte. Vento forte de 16 a 19 nós de vento. Só um pouquinho, deixa eu ver uma pergunta aqui que surgiu. Então, questão da onda, nessas regulagens, a gente criou todo esse sistema para a nossa condição daqui.
que num vento de 16, 15, 12, 14 já tem onda. Se tu tem uma condição de menos onda, muda um pouco os controles em cima. Por exemplo, um vento de 16 nós de vento sem onda, o barco consegue velejar mais matado, um módulo mais orçador, que tu não consegue com menos vento. Pera aí, estão reclamando do meu som. Deve ser a conexão. Câmbio, câmbio. Câmbio. Só me avisem se melhorar, tá? Só ver se o problema é o meu som ou o teu. Vamos seguindo. Vento forte. Nessa condição de vento mais forte, a gente já está sobrando vela, para quem quer que seja. De 150 a 130, com 16, 19 nós de vento no snipe já se faz uma força absurda. Então a gente busca o seguinte: a gente já precisa grande buja mais planas, a buja com um pouco menos de seg e a valuma já começam a abrir, tá? Como que a gente consegue isso? As cruzetas elas vão começar a abrir, mas não é que eu vou curvar mais o mastro abrindo cruzeta, não, pelo contrário. Eu preciso segurar um pouco o mastro com as cruzetas mais abertas, porque senão vai abrir demais. A gente já está nessa condição aqui com 78 de cruzeta. Mas vejam que a gente começou com 73 no vento bem fraco, foi para 76 no vento médio e já está em 78 agora no vento forte. Se a gente não abre cruzeta, o grande quebra muito rápido. Ou seja, aquela ruga que eu mostrei antes na ponta da tala mais baixa vai ser muito grande se nós não abrirmos as cruzetas. O traveler já começa a ser solto. Depois eu vou dizer por que a gente trabalha com traveler bastante. O back já também começa a soltar o mastro na enora. Nessa condição a gente não consegue mais usar no neutro, ao menos eu não consigo. E já começa a soltar ao menos 1 centímetro para frente. O burro já tem bastante pressão. O trilho da buja, o perpendicular à escota já começa a ser trabalhado. Ou seja, com 19 nós de vento, uma tripulação de 125 kg, 130, 135, já pode abrir o trilho da buja. E o barber tem que ser trabalhado também. Mesma coisa, se é uma tripulação muito leve, o barber tem que ficar solto. Se é uma tripulação que aguenta bem o barber pode sofrer ainda algum desvio, menor do que na regulagem de vento médio, mas pode sofrer algum desvio. Deixa eu perguntar do som aqui só um pouquinho. Vamos achar só minhas fotos aqui para essa condição. O que começa a acontecer nessa condição? Como o traveler começa a sair do centro, deixa eu mostrar aqui só um pouquinho essa imagem. Aqui, essa seria a condição desse vento. Ou seja, traveler já vem solto, o valuma do grande já vem abrindo. Mas, nesse ponto,
é importante olhar para a buja, como sempre. Mas eu vou mostrar a diferença, o que acontece no vento forte com a buja. A buja no vento forte, ela não pode estar fechada como ela estava no vento médio. Ou seja, a regulagem de escota não pode ser a mesma. Nem de Barber, porque fecha a valuma também o Barber. Se nós estamos abrindo a escota do grande, o canal entre a buja e o grande tem que se manter. Ou seja, a distância entre a valuma da buja e o mastro tem que aumentar à medida que o teu traveler abre, tua escota corre para tua retranca corre para sua vento. Eu tenho aqui um slide que é bom para isso. Deixa eu achar ele só. Esse aqui, ó. Isso é o que acontece quando a valuma fechada da buja encontra um grande aberto. Desventa muito no grande. Teu grande vai bater muito cedo. Tu vai precisar aliviar o grande para o barco não adernar tanto. Só que em compensação, a tua buja vai estar fechada descarregando em cima do grande. Por isso que as duas coisas têm que acompanhar. Essa foto aqui, ela não tá muito boa porque eu não tô a só tá vendo o suficiente. Mas nessa condição aqui, a valuma da buja já está para fora da ponta da cruzeta. Vamos seguindo, está acabando nosso tempo. E por último, o vento forte. Deixa eu voltar no tamanho certo. Aqui. Então, vento forte é grande plano, mas o suficiente para ficar armado, valumas abertas e tentar correr o draft para frente. Vamos achar agora as fotos do vento forte aqui. Essa é a primeira. É um grande, no caso, modelo P4, 20 nós de vento. Vejam que a valuma do grande está bem aberta. A buja já tem um pequeno desvio no trilho aberto. As rugas do grande já saem para baixo. A ruga da testa do grande já sai para baixo. O grande está bem plano embaixo, armado e com valuma aberto. O que a gente faz para conseguir isso? As cruzetas mais abertas, a gente tem gente que chega a usar até 80 de abertura de cruzeta nessa condição. Eu acho muito crítico caso o vento diminua um pouco. É muito arriscado, mas em todo caso tem gente que usa. O traveler é bem solto, chega a desviar 10 centímetros, 12 centímetros do centro. O back tem 2 centímetros para solto. Por quê? Porque vocês podem ver naquela outra foto que com o back solto a vela fica... Bom, então vamos retomar um pouco só a parte do vento forte, que acabou cortando, a live ficou curta. Snipe é um barco muito complicado. Vamos começar de novo aqui do vento forte. Então, no vento bem forte, a gente tem a questão de tentar deixar o barco leve o suficiente para que o pessoal aguente com um grande armado. O que a gente vai fazer para chegar nisso? A gente precisa ter as cruzetas mais abertas ainda, o traveler solto,
O back a gente vai soltar ele mais 1 centímetro em relação à regulagem anterior, ou seja, aproximadamente 2 centímetros solto na enora. A testa sempre tensionada no vento forte. É fundamental no vento forte a testa tensionada para que o draft da vela grande não corra para trás. Como eu mostrei antes, o draft para trás fecha volume, o draft para frente abre volume. Só que no vento forte, tu tá curvando o mastro para que a vela fique mais plana. E isso, consequentemente, corre o draft para trás. Se a gente não usar o draft para a testa caçada, o draft vai correr mais ainda para trás, o que é um problema. Então, sempre testa caçada, burro tensionado, barber da buja solto, a valuma da buja tem que estar aberta em cima. Se tu fechar a valuma da buja em cima, ela descarrega em cima do grande que está solto, que o traveler está solto. E cuidado para não usar a buja alta nessa condição de muito vento, porque, como eu falei antes, a buja vai ficar com a valuma fechada se ela estiver alta. O trilho da buja a gente abre, mas não é um negócio agressivo. Não adianta abrir todo o trilho da buja, o barco vai sair de travessa. A gente está falando de 1, 2, 3 centímetros no máximo. Talvez o pessoal mais leve abra um pouco mais, mas sempre vai abrir o trilho da buja quando tiver muito vento. Caso contrário, tu não consegue armar o grande. Tu solta a escota do grande para aguentar o barco e a buja vai desviar muito em cima dele. O canal vai ficar muito fechado. Para vocês terem uma ideia, há uma coisa que me perguntaram, que pediram também, a marcação dos neutros é uma coisa fundamental. Cada regulagem tem um neutro marcado. O vento bem fraco talvez não precise, mas no vento fraco de 8 a 11, o vento médio e o vento forte até 19, cada um deles tem que ter um neutro marcado. Como é que se marca o neutro? Faz uma bota em terra, sem vela, sem nada, na regulagem que tu quer, com a tensão que tu quer, e vai na lateral do mastro, faz um risco e marca esse risco na enora também. Então tem uma marca do mastro que tem que coincidir com a marca da enora, no convés. Todas as regulagens do Tuning Guide são em relação ao neutro. Depois, nesse vento bem forte, é muito importante também o toque do velejador. Porque uma tripulação pesada, ela vai conseguir alinhar as birutas e velejar. Uma tripulação leve já não consegue. Então o toque de ser orçador com a biruta de barlavento sempre se mexendo é muito importante. É o que faz a maior diferença. Muito maior do que número ou qualquer outra coisa. É a mão do velejador nesse vento bem forte. Assim como no vento bem fraco. Como eu falei no início da live, é muito importante a mão do cara, a mão do velejador, nessas condições extremas que são as mais difíceis. Então, naquele dia de muito vento ou de muito pouco vento, também é importante treinar muito. É a pior, é a que ninguém quer ir para a água, mas é a que faz diferença no final. Velejar com 12 nós de vento, a maioria consegue, é a parte fácil da história. Agora, velejar com 25 ou com 5, realmente tem uma diferença bem grande. Deixa eu ver se eu acho só umas fotos aqui. Eu viro a câmera. Essa é uma imagem do barco com vento bem forte. Presta atenção, grande bem plano embaixo, porque o beck está solto. Se a gente caçar o beck, ele tem uma influência muito grande até a cruzeta na vela. E tu vai engordar essa parte de baixo. Não é o que a gente quer. Testa caçada, traveler solto e buja aberta. Buja baixa e consequentemente vai estar aberta em cima. Isso é fundamental. Não, nunca, em hipótese nenhuma,
tragam um traveler pro meio nessa condição. Por que a gente usa muito traveler em vento forte? Principalmente aqui no sul, é uma cultura do negócio aqui. O traveler, como a gente não tem muito controle sobre o seg da buja nesse vento muito forte, por quê? Porque tu não pode caçar o back, senão tu engorda o grande. E o back, teoricamente, tiraria um pouco do... Voltei, pessoal. Então a conexão não tá lá, essas coisas. Voltando à questão do traveler. Como a gente não tem controle sobre o seg da buja, o back tá solto, o que aumenta o seg da buja. A única coisa que a gente tem para diminuir ele e achatar a vela a buja de novo é baixar a traveler e aumentar a tensão da escota. Aumentando a tensão da escota, diminui o seg da buja. Isso sempre, invariavelmente. Só que nesse vento que o back tá bem solto, é só o traveler e a tensão da escota do grande que vai ajudar no seg. No momento que tu solta muita escota, ou tem pouca pressão nela, o seg aumenta. Tem gente que não tem traveler. Pessoalmente não acho lá essas coisas, principalmente com vento forte. Eu sempre usei, o Xande, o pessoal daqui sempre usa e sempre trabalha muito ele. Não é uma posição de traveler que tu chega, escolhe antes da regata e larga ela ali. Uma condição de vento, de uma posição na regata que tu precisa do barco velocista, tu pode aliviar mais traveler, soltar o back e deixar o barco mais rápido. Na mesma regata, numa condição que tu tem que ser orçador, que tu tá numa posição ruim em relação à flotilha, ou numa largada, por exemplo, tu caça o back e caça um pouco de traveler. Teu grande vai engordar, o leme vai ficar mais pesado e o barco vai ser um pouco mais orçador. Mas é basicamente por esse lado. Então, tudo depende da situação da regata. Tu tem que ter os controles na mão para poder fazer o que tu quer, o que tu quiser. Bom, basicamente era isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só me mandar, que eu posso responder tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Qualquer coisa é só avisar. Grande abraço a todos aí, obrigado pela participação aí, desculpe ter caído no meio. Tenho que melhorar minha programação aqui para que o negócio seja um pouco mais rápido.